Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel. Agora estamos estudando, durante esse trimestre, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal começou no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo sobre aqueles primeiros cristãos que estavam no cenáculo. Para mim, o cenáculo é o lugar mais importante para visitar em Israel, porque foi no cenáculo onde Cristo celebrou a sua última ceia e apresentou aquele discurso que nós encontramos no Evangelho de João. Também no cenáculo foi onde Cristo apareceu aos discípulos depois ressurreto. E também foi no cenáculo onde ocorreu a descida do Espírito Santo. Portanto, na minha opinião, o melhor local para visitar em Israel, e para mim um dos locais mais sagrados, seria o cenáculo em Jerusalém. Vamos agora tratar, na lição de número 2 do movimento pentecostal, a necessidade de permanente vigilância. Cristo mandou vigiai e orai. Quer dizer, a vigilância ainda vem antes da oração. E essa vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Ou seja, nós devemos andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E uma das ações do Espírito Santo em nossa vida é nos santificar. Eu não posso santificar a mim mesmo. Essa ação é uma ação do Espírito Santo em nós, nos preparando como a noiva de Cristo, pura para um noivo que vem buscar a sua igreja. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. Se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. É isto, digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, verso 11. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que as experiências, os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Apocalipse, capítulo 2, a carta de Cristo à igreja de Éfeso, mostra que a igreja, apesar de todo o seu trabalho, ela havia perdido algo essencial, que era o amor. E quando a gente perde algo essencial, ou quando a gente cai, como Jesus chama a igreja aqui, isso indica só uma coisa, é falta de vigilância. Nós queremos é progredir, não regredir na nossa fé. Não é? Apocalipse, capítulo 2, vemos aqui uma igreja que tinha deixado o seu primeiro amor. Quer dizer, com todo o trabalho dela, ela acaba perdendo algo essencial do cristianismo, que é o amor. Vamos ao Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixasse a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor, depende da tradução. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que
chamada de Cristo, a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor e que a ameaça de tirar o castiçal dali. Vamos então à introdução. Nessa lição, nós vamos falar das igrejas da Ásia, no primeiro ponto. Também falaremos do movimento montanista, que foi um movimento já entre os pais da igreja, inclusive Tertuliano participou desse movimento, e trataremos de lições e alertas dos primeiros séculos. E, finalmente, conclusão. Lembra que nós estamos estudando nesse trimestre o movimento pentecostal e abordando a história desses movimentos pentecostais durante a história da igreja. Então, nós vamos estar vendo a manifestação do Espírito Santo durante toda a história da igreja, mesmo nos tempos dos pais apostólicos. Vamos então à introdução. Nos tempos apostólicos, que ainda é dos apóstolos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual, quando João escreve o Apocalipse, e mostra também o relaxamento no cuidado da vida espiritual. Algumas dessas igrejas do Apocalipse até tinham casos de imoralidade. Uma mulher chamada Jezabel, enfim, vemos na igreja de Tiatira essa imoralidade. Essa realidade continuou também depois dos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca e de renovação espiritual no seio da igreja. Nessa lição, nós vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame, da vigilância que deve haver em nossas vidas e da oração. Jamais podemos negligenciar a oração também em nossas vidas. Vamos falar um pouco das igrejas da Ásia. No final da era apostólica, quando João escreve o Apocalipse, notamos que algumas igrejas locais, como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que tinha nome que vivia, Laodiceia, essas 5 igrejas aí locais, elas tinham se desviado bastante do cristianismo original. Havia desvios doutrinários, havia esfriamento espiritual, como Sardes, que tinha nome que vivia, estava morta. E conforme estudamos os conteúdos das cartas enviadas a 7 igrejas locais na Ásia, não é? São 7 igrejas, só 2 não recebem repreensão, que é a igreja de Esmirna, que estava sendo perseguida, e Filadélfia, que guardava a palavra do Senhor. Mas todas as outras 5 igrejas recebem sérias repreensões do Senhor. João estava exilado na ilha de Pátimos, e ele, o apóstolo João, foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores e admoestações, conselho específico para as comunidades daquela região. O ponto aqui de partida da nossa lição é que devemos vigiar, e vigiar em todo o tempo. Falemos da igreja de Éfeso. Éfeso, a igreja que é enaltecida pelo seu trabalho, pela sua paciência, por refutar aqueles que se dizem apóstolos e na verdade não são, que eram mentirosos, Apocalipse capítulo 2, verso 2, e isso deixa claro que uma das características marcantes da igreja de Éfeso era a intolerância à heresia, a busca pela verdade. Entretanto, o julgamento fica por conta do esfriamento no exercício da prática do amor. Éfeso tornou-se uma igreja fria, sem amor, indo na contramão dos ensinamentos apostólicos,
Olha só o que o Senhor diz aqui: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, verso 4. A recomendação aqui para essa igreja é que a igreja se lembre da onde ela caiu, que se arrependa e volta a praticar as suas primeiras obras, que é de amor. Nós queríamos abordar aqui todas as igrejas que receberam repreensão. Mas vamos para a primeira e vamos para a última igreja, Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi ou não recebeu nenhum elogio, não foi enaltecida em nada, mas foi admoestada por ser morna. Morna quer dizer apática, e não perceber o estado miserável em que essa igreja se encontrava. O Senhor Jesus abomina a indiferença e o meio termo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra de repreensão! Apocalipse 3, verso 16. Por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a ser zelosos e arrepender-se. Olha, graças a Deus que era só naquela época que os crentes não tinham compromisso com Deus. Hoje os crentes são bem comprometidos, bem envolvidos na obra de Deus, e nós agradecemos a Deus por isso. Será que é assim mesmo? Ou será que muitos crentes hoje só fazem o mínimo para o Senhor? Alguns, se dá para ir no culto, eu vou, e se não der, eu não vou, e pronto, não é? Então, isso aí é falta de compromisso, é falta até de responsabilidade para com as coisas de Deus. Os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus, causam náuseas no Senhor. Causa náusea no pastor, imagine no Senhor. Então, vamos ao terceiro ponto: a necessidade de permanente vigilância. Temos que vigiar para não nos tornarmos como a igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor. Temos que vigiar para não nos tornarmos como a igreja de Laodiceia, nem fria, nem quente, morna, que o Senhor está pronto a vomitar. E há um ponto na igreja de Laodiceia que a gente usa para o pecador, né? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Mas esse verso foi escrito para uma igreja que havia trancado o Senhor Jesus do lado de fora. Vamos falar agora nesse terceiro ponto, a permanente vigilância. Ainda que no início da igreja, muitos não expressavam o mesmo vigor de antes, faltava ânimo para a leitura da palavra, para o louvor, que se tornou morno, e a adoração era sem vida. Não há coisa pior do que se tornar uma igreja ritualista, do que fazer as coisas por costume. Essa indiferença e sonolência tomam conta de uma caminhada cristã e pode ser o sinal de esfriamento espiritual, um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriemos na fé, que sejamos vomitados da boca do Senhor, como aconteceu com a igreja de Éfeso, que esfriou no seu amor, e a igreja de Laodiceia, que trancou até Jesus para o lado de fora, e ele estava batendo para poder entrar. Se nós não voltamos logo ao primeiro amor, jamais viveremos um refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento em nossas vidas. Portanto, nesse tópico do ponto 1, devemos voltar ao primeiro amor e jamais deixar de ter o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento em nossas vidas. Não sejamos mornos, indiferentes com as coisas de Deus. Vamos no ponto 2, tratar do movimento montanista. Esse movimento surgiu na metade do século II, em torno do ano 150, em Ardaban,
o Ardabal, que era uma aldeia que ficava na fronteira entre as províncias romanas da Frígia e da Mísia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a ele. Veremos aqui a conexão desse movimento também com o pentecostalismo. O propósito do movimento montanista conta-nos a história da igreja e narra que muitos movimentos surgiram após o Pentecoste, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista mais um deles. Nós também notamos nas igrejas neotestamentárias que Corinto era uma igreja que possuía vários dons espirituais. Era uma igreja bem exercitada nos dons, o que não encontramos em outras igrejas a qual Paulo escreveu suas cartas. Assim também, esse movimento montanista foi uma reação às tendências seculares que já se faziam sentir na igreja o esfriamento. Era um protesto contra também o crescente mundanismo que invadia as igrejas em geral, como vemos na igreja de Laodiceia. Walker, em seu livro, nas páginas 86 e 87 de 1991, ressalta que o movimento montanista atingiu proporções consideráveis, atraindo inclusive um dos mais importantes pais latinos da igreja. Tertuliano se tornou montanista. Podemos então perceber que a igreja sempre enfrentou essa tendência de esfriamento, de entrar numa prática apenas religiosa, domingo após domingo. Os crentes vão à igreja como para cumprir um rito e não estão realmente fervorosos pelo Senhor. Muitos vão aos domingos na igreja e não vão como Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que vai ali para cumprir uma tabela, para bater um cartão, como alguns, e por isso existe uma tendência de esfriamento na fé, de uma perda de amor, tanto espiritual, quanto a relação também da expectativa da segunda vinda de Cristo, que alguns até nem querem que Jesus volte, não é? Alguns estão torcendo para que ele não venha e que demore para vir, para eles continuarem vivendo uma vida, às vezes, no pecado, uma vida errada e, de repente, serem pegos por surpresa pelo arrebatamento da igreja. Vamos também aqui falar do movimento montanista, alguns excessos que teve. Inclusive, o montanismo foi tido, depois de um tempo, como uma heresia. Ainda que esse movimento fosse uma tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais, Montano, que era o fundador, que alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas no mesmo nível de autoridade das escrituras. Essa foi considerada aí a heresia, não é? Que as profecias tinham a mesma autoridade das escrituras. Montano se colocou como o paracleto, por meio de quem o Espírito Santo falava à igreja, do mesmo modo que falaram os apóstolos. Segundo Roger Wilson, na página 30 do seu livro de 2001, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos. Daí o porquê depois, mais tarde, foi considerado como um movimento herege, e ele opunha-se a qualquer limitação ou restrição quanto às manifestações espirituais. E contra esses exageros, claro, houve também uma forte reação da igreja, que chegou a rejeitar o montanismo e considerá-lo como uma heresia do século II. Falemos ainda no ponto 2.3 do afastamento da doutrina dos apóstolos, conforme encontramos
em Atos 2, verso 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. E isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja à doutrina, um retorno àquele vigor espiritual dos tempos apostólicos. E isso é por isso que de tempos em tempos necessitamos, de avivamentos. Refletir acerca desses momentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de autoexame contínuo, de julgarmos a nós mesmos sob a indispensável ação do Espírito Santo e principalmente à luz das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Efésios 5:18, onde temos a exortação: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19 a 20. Então, ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. E nós dependemos da ação do Espírito Santo. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, falando sobre lições e alerta nos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e também históricos, é possível para nós extrair lições e alertas para que tenhamos uma jornada cristã vitoriosa, sempre seguindo o poder do Espírito Santo e sendo guiados no direcionamento da palavra de Deus. É preciso evitar algumas coisas na igreja, como o comodismo, o esfriamento, a indiferença, que nos impedem de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus, capítulo 12, verso 28. Vamos lidar com alguns exageros e com alguns equívocos. É preciso prudência para lidar com os exageros e também com os equívocos que venham a surgir dentro da igreja. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com a questão do uso dos dons espirituais na igreja, na carta que ele menciona em Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, como deve ser usado, e o capítulo 13, mostrando que o amor também deve estar no exercício dos dons espirituais. Na igreja de Corinto havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam os propósitos dos dons, enquanto que outros se sentiam superiores por possuir esses dons. O apóstolo Paulo, então, escreveu sobre a unidade que deve haver no corpo de Cristo e a responsabilidade de cada membro, qual é o propósito dos dons e qual é a necessidade também de haver ordem e decência no uso dos dons, e o caminho que ainda é mais excelente, que é o caminho do amor, que se encontra exatamente em 1 Coríntios, capítulo 13, entre o capítulo 12 e o 14. Isso significa que houve, da parte do apóstolo Paulo, instrução para correção quanto ao uso dos dons espirituais e para que não houvesse exagero nesse uso. Parece que todos em Corinto queriam profetizar ao mesmo tempo, e Paulo falou que cada um devia profetizar por sua vez, e que se falasse um profeta, calasse os outros. Isso mostra correção quanto ao uso dos dons espirituais. Houve, então, instrução, correção, esclarecimento, mas sem extinguir o espírito, porque alguns acabam extinguindo o espírito, ou proibindo a manifestação dos dons espirituais, como Paulo claramente diz, não é que não deve falar
profetizai, buscai a profecia, e não proibais o falar em língua estranha. Vamos ao contínuo autoexame. Podemos extrair lições das cartas escritas por João à igreja do Apocalipse, como a igreja de Éfeso e também Laodiceia. Poderíamos falar também de Sardes, de Tiatira, que havia imoralidade, não é? Graças a Deus hoje não há mais imoralidade em nossas igrejas. Todos os crentes são bem santos, bem comprometidos com o Senhor Jesus, não é? Mas naquela época ocorria. E como ocorreu também com Israel no período do Antigo Testamento. Não é suficiente apenas manter atividades religiosas, se o estado espiritual do povo é de indiferença, é de esvaziamento. Por isso que é preciso, muitas vezes, nos consagrarmos ao Senhor, buscar a Deus, não é, sem formalismo, tirando aquele formalismo vazio, aquela conduta incoerente com o padrão bíblico. E por isso que de tempos em tempos precisamos sim de experiências e avivamentos do passado que nos leva a cultivar uma vida de constante oração, de vigilância, de autoexame, de renovar o nosso amor por Deus e voltando ao nosso primeiro amor, quando nos convertemos, aquele gozo, aquele zelo que tínhamos, que parece que com o tempo vai se esfriando na vida de muitos cristãos. O autoexame deve ser feito também com a ajuda do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus, pois não somos suficientes em nós mesmos, às vezes capazes de discernir o nosso real estado espiritual, apenas com discernimento do Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, podemos sim buscar. Há uma oração de Davi muito importante no Salmo de número 139, que deveria ser a nossa oração também em busca de um autoexame. Olha só, Salmo 139, versículo de número 23, Davi diz aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos fazer essa oração, e que o Espírito Santo nos sonde o nosso coração, nossos pensamentos, que nos revele se há em nós algum caminho mau, para que nós possamos ser guiados pelo caminho eterno, para que nós possamos ver o nosso real estado espiritual, com conhecimento e com sentimentos, não é, espirituais voltados para Deus. Vamos falar ainda no ponto 3.3, antes de encerrar a nossa lição, do contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias, dizendo que haverá esfriamento do amor, que haverá apostasia da fé, que haverá aparência de piedade, como diz, são alguns deles. Portanto, é fundamental que a Igreja de Cristo não se distraia com o crescimento numérico, com grandes realizações, com reconhecimento político e social que às vezes invade a igreja, deixando de perceber sutis ataques do inimigo que são investidas dele, que vai introduzindo o mundo dentro da igreja. Façamos nossa oração dos primeiros cristãos, em Atos 4, versículo de número 29, que os cristãos oraram: Senhor, vê as ameaças dele, né? E concede aos teus servos ousadia para falarmos a tua palavra. Vamos ler Atos 4, verso 29. Agora, pois, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Que linda oração encontramos aqui. E olha só o resultado dessa oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa ousadia para anunciar a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, para que as pessoas sejam comovidas e tocadas pelo Espírito Santo. Que nós façamos essa oração e tenhamos em mente as exortações de 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o Espírito, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso evitar o comodismo, o esfriamento espiritual, a indiferença que muitas vezes nos impede de servir a Deus de forma agradável, com reverência e piedade, conforme o Senhor merece ser adorado. Leiamos Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Hebreus 12, 28, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor para nós. Hebreus 12, versículo de número 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E é assim que devemos servir a Deus, com reverência e com piedade. Para concluir, vemos que desde o Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos de avivamento e também de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente à mensagem que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia. Como diz em todas elas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7, Apocalipse 2, verso 11, Apocalipse 2, verso 17, Apocalipse 2, verso 29, Apocalipse 3, verso 6, Apocalipse 3, verso 13, Apocalipse 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão. Que Deus te abençoe, que nós, como vemos aqui nessa lição, andemos em constante vigilância, em oração, ao nosso chamado a uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, preparando para o grande e maravilhoso dia da sua vinda, que vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula e sem coisa alguma, sem mancha alguma. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Semana que vem nós vamos falar da lição 3 da Reforma Protestante, do reavivamento da fé, do retorno às Escrituras Sagradas. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição e que isso desperte no seu coração a chama pentecostal, o desejo de viver um cristianismo vivo, ardente, poderoso, proclamando a palavra de Deus com ousadia. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 250 pastas, com mais de 7.360 vídeos para você.
São bastante vídeos. Nós temos aulas da Escola Dominical da Revista CPAD, aulas da Escola Dominical da Revista da Betel, aulas da Escola Dominical da Revista da CADB e aulas da Escola Dominical da Central Gospel. São 4 escolas dominicais com temas diferentes para você, e se você escolher estudar uma ou estudar todas as revistas, você vai ser enriquecido tremendamente pelo ensino da santa e gloriosa Palavra de Deus. Entre em nosso canal e ali você encontra os comentários de todas as revistas, não importa se é da Central Gospel, se é da CPAD, se é da Betel e também da CADB. Todas essas revistas são os principais movimentos pentecostais das Assembleias de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador seja contigo e que possamos viver um avivamento verdadeiro em nossas vidas, se somos a igreja da geração da volta de Cristo. Deus te abençoe. Amém e amém.